Boa noite, paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Entrando agora, 10h33, já estamos aí com 3 pessoas, boa noite. Pessoal, conforme vocês forem entrando, digita o nome de vocês aí para eu saber quem está com a gente, o estado, a cidade que vocês moram. Nós já estamos com o nosso convidado aqui, aguardando para eu apresentar ele para vocês. Hoje é dia 5 de abril, uma terça-feira, 10h30. Olha, o Geraldo Henrique. Boa noite, Geraldo. Lembrando que a gente agendou para esse horário, porque o nosso convidado, o Maxwell, ele trabalha, né, além de escritor, pesquisador, ele tem o trabalho dele, e ele sai bem tarde, né? E eu não podia perder essa oportunidade de trazê-lo aqui, não importa o horário. Tá bom? Para vocês que acordam bem cedo, eu também acordo. Eu acordo 7 horas. Eu acordo 7 horas, não. 7 horas da manhã eu tô dentro de uma sala de aula, né? Tem que acordar bem mais cedo. Mas vai ficar aqui gravado, tá bom? No canal. Se você dormir, tiver que sair, não tem problema. Depois vocês vão assistir. Eu vou deixar no gravado, tá? Geraldo é de Curitiba, Paraná. Temos 8 pessoas. Pessoal, tudo bem? Vão falando de onde vocês estão assistindo, colocando o nome de vocês aqui. Elias José, é novo aqui no canal, prazer, Elias, se inscreva aí no canal. Olha o Ivo, tudo bem, Ivo? Lá de Recife, Pernambuco, ele está sempre aqui com a gente, prazer, Ivo. Vamos lá, pessoal, dizendo o nome, nós estamos com 9 pessoas, eu falo aqui de São Paulo. Falando nisso, se você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu curtir, seu comentário, vai ativando o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Vocês sabem que a gente tem vídeo todo dia aqui, vídeos inéditos, todo dia de manhã. Aí tem à tarde, tem à noite. Também tem as redes sociais, Diário Pentecostal Historiando lá no Instagram, também no Facebook, então siga a gente, acompanha a gente, tá? O Elias, sou de Lagoa do Carro, Pernambuco, legal, estamos em 12 pessoas. Gente, a live, lógico, hoje não vai poder ser tão extensa, mas a gente vai conhecer o trabalho do nosso convidado, ao pastor Manuel, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, sou de Pernambuco. Prazer, pastor Manuel. O Elber Soares, Belém do Pará, nossa, vários locais aqui do Brasil, que legal, Deus abençoe, Elber. Beleza, gente, então, o nosso convidado de hoje, por que eu quis trazê-lo aqui? Ele é assembleiano, ele é um pastor, é jovem, depois a gente vai perguntar a idade dele, porque ele é tão jovem, já é pastor, Ministério de Perus. Vocês sabem que eu gosto de procurar teses, assuntos de Assembleia de Deus. De alguns anos atrás, eu encontrei uma tese de doutorado com um tema muito sugestivo, né? Onde a luta se travar. Quem é da Assembleia de Deus conhece os Guerreiros 212. Os guerreiros se preparam, eu quero. Quem é assembleiano sabe. Eu achei interessante. Aí eu fui dar, né? Fazer uma leitura corrida, geral, assim, da tese dele. Eu gostei muito a forma que ele organizou os assuntos, achei bacana. Aí eu falei, vou tentar entrar em contato com o pastor Maxwell, tá bom? Então, vou abrir a tela para vocês conhecerem ele. Além de pastor, escritor, ele é doutor em história, ele tem mestrado em ciências da religião. Então, vamos conhecer esse jovem pastor e escritor aqui conosco. Vou abrir e vocês vão conhecer. Seja bem-vindo, Maxwell Fajardo. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite, a paz do Senhor para todos que estão conectados aí conosco. É uma satisfação poder participar dessa live no canal Diário Pentecostal. Uma bem só, Maxwell, já tem mais gente aqui entrando, ó, Douglas André Ferreira, pastor Manuel Silva, ele falou que também é do Ministério de Perus, mas ele é lá do Pernambuco. O Carlos Gomes, paz do Senhor, pastor Maxwell,
Pastor Maxwell é bênção, a de Perus. Vamos ver, o Douglas é de Santana do Ipanema, sertão alagoano. Que bênção, gente, sem mais delongas. O que a gente vai fazer? Primeiro, antes da gente entrar no assunto do livro que tanto chamou a nossa atenção, e acredito, Maxwell, que chama atenção, você foi muito feliz nesse título sugestivo demais, depois você vai falar o porquê desse título. Mas antes disso, eu gostaria de saber, Maxwell, você nasceu num berço evangélico, como normalmente os pentecostais falam, né? Assembleiano, você nasceu no berço evangélico. Como foi sua trajetória escolar, profissional, ministerial? Só para o pessoal se situar, conhecer quem é o nosso convidado. Bom, muito bem. Sim, eu nasci na Assembleia de Deus, eu sou assembleiano de berço. Quando eu nasci, meus pais já eram assembleianos e eu passei toda a minha vida, né, desempenhando várias atividades na igreja. Atualmente eu sou pastor e, assim, durante a minha vida participei de várias atividades diferentes na igreja, né? Já fui músico, já fui secretário da igreja, já trabalhei com jovens, sou professor de escola dominical até hoje, já fui superintendente de escola dominical, a gente já desempenhou várias atividades aí na igreja. Eu sou aqui de São Paulo, então moro no bairro de Perus, que é um bairro da região noroeste de São Paulo. E, bom, além das atividades aí na igreja, né, as atividades eclesiásticas, eu, no ano de 2003, né, eu comecei a fazer o curso de História, né? Tem até uma história rápida que eu quero contar aqui, como que começou esse interesse, né, pela pesquisa da Assembleia de Deus. Eu tinha o interesse de fazer uma graduação, inicialmente queria fazer jornalismo, prestei alguns vestibulares, não consegui fazer, não consegui passar, enfim, e eu estava namorando com a minha esposa, hoje minha esposa, na época minha namorada, e ela falou, olha, por que você não presta o vestibular lá onde eu estou estudando? Ela já estava fazendo faculdade. Ela falou, tem 3 cursos lá que estão oferecendo bolsas de estudo. E um dos cursos é de História. Tem História, Geografia e Matemática. E eu falei, olha, eu gosto de História, vamos tentar História. E assim, os 10 primeiros colocados no vestibular ganhariam a bolsa integral. E aí eu fui, prestei o vestibular, fui o 10º colocado, graças a Deus ganhei essa bolsa integral, estudei História, e no período aí da minha graduação de História, eu tinha esse interesse de, no trabalho de conclusão de curso, no TCC, falar sobre a história do movimento protestante no Brasil. Eu queria fazer um TCC falando sobre a história dos evangélicos no Brasil. E aí eu procurei uns 2 ou 3 professores que eu ia indicar para serem os meus orientadores e falei, olha, eu quero pesquisar sobre esse tema. E os 3 que eu procurei falaram a mesma coisa. Falaram, não conheço nada sobre o assunto. Não sei que historiador falou sobre a história do protestantismo, não conheço nada sobre o assunto, enfim. E aquilo me assustou. Eu falei, olha, o movimento evangélico no Brasil já tem mais de séculos e não era nem sobre o pentecostalismo, mas sobre o movimento evangélico como um todo. E na área de história eu percebi como não se tinha obras de referências com relação a isso, e acabei não fazendo TCC sobre esse assunto, mas aí quando eu terminei a graduação, eu fui tentando me dedicar a isso, né? Então, terminei a graduação de História no ano 2006 e comecei a me preparar para continuar as pesquisas no mestrado. Então, no ano de 2008, eu comecei o mestrado na área de Ciências da Religião, na Universidade Metodista de São Paulo, e lá, por ser um programa de Ciências da Religião, tinha mais esta possibilidade, eu tive acesso a outros autores de outras áreas que pesquisavam o movimento evangélico, e aí eu descobri que na história, de fato, o campo ainda estava muito fechado para se pesquisar isso, na sociologia, em outras áreas já tinha pesquisa, eu fui tomando contato com essas pesquisas, e aí eu fiz o mestrado lá na Metodista, estudando o movimento pentecostal na periferia de São Paulo, foi o tema do meu mestrado, e
quando eu terminei o mestrado em Ciências da Religião, eu tinha esse desejo de retornar para a história, né? E agora como pesquisador, pesquisando, e aí era o interesse já de pesquisar especificamente a história da Assembleia de Deus. Então, entre o ano de 2011 e 2015, eu fiz a pesquisa que se tornou o livro, né? Onde a luta se travar, que eu acho que nós vamos falar mais sobre isso. E além disso, né, além dessa pesquisa, né, profissionalmente eu sou professor. Atualmente sou professor na Rede Municipal de São Paulo e desempenho a função de coordenador de um polo da Unicel, né, no Céu Pera Marmelo, aqui no Jaraguá. Viram, gente, que legal? Ele é meu colega de profissão. Eu também sou professora de História da Prefeitura de São Paulo. Nós somos colegas aí, além de irmãos em Cristo. Maxwell, você é do Ministério do Belém. Eu até estava levantando... Desculpa, eu sou do Ministério do Belém, ele é Perus. Eu estava até levantando o material do Ministério de Perus, Assembleia de Deus, porque o pessoal me pede muito sobre a história. Ela foi fundado, o Ministério do Belém, aliás, foi fundado... Oh, meu Deus, não sai da minha cabeça, Belém. Gente, é Perus, tá? O Ministério de Perus foi fundado na década de 40, mais ou menos? Quando foi fundado e como foi esse início do Ministério de Perus? Só para a gente ter uma referência. Isso, o Ministério de Perus é uma dos ramos, né, da Assembleia de Deus no Brasil. Ele foi fundado em 1947. Não era chamada ainda de Ministério de Perus nas suas primeiras décadas, porque era ligado ao Ministério de Madureira, né? Então, Perus era um dos campos eclesiásticos do Ministério de Madureira. Ah, não sabia. Isso. A partir do início aí dos anos 2000, na primeira década aí dos anos 2000, né, que ele se autonomizou, né, se tornou um ministério independente, mas ele era um ministério que era ligado ao Ministério de Madureira, era um campo do Ministério de Madureira. E ele foi fundado em 1947, e justamente por conta da fábrica de cimento que tinha aqui em Perus, né? Perus abrigou a primeira fábrica de cimento do Brasil, e a igreja surgiu junto com os migrantes que vinham para Perus para trabalhar na fábrica de cimento, né? É uma família muito grande do interior de São Paulo que veio para cá, já era assembleiano, veio para cá, não tinha igreja pentecostal aqui no bairro, e começaram a organizar uma congregação, né? E aí aconteceu aquilo que eu até comento no livro, que acontecia muito na Assembleia de Deus no início. A igreja surgia antes do líder da igreja, né? Não era o líder que implantava a igreja, né? A igreja surgia espontaneamente e depois era buscado um líder para essa igreja. A igreja de Perus nasceu dessa forma lá na década de 40. E hoje, né, é um ministério independente, tem igrejas aí em vários estados, teve até o irmão aí do Nordeste, né, de Pernambuco, Isso. Que está lá nos acompanhando, e é um ministério aí que está presente na maior parte aí dos estados do Brasil. Então, ele se tornou, tipo, autônomo, ele era filiado à Madureira. Você sabe o que aconteceu para não pertencer mais à Madureira? Isso, na realidade, nessa mesma época, né, que o Ministério de Perus se tornou autônomo, houve outros ministérios, né, que passaram aí pelo mesmo processo. É o caso, por exemplo, do Ministério de Santo Amaro, né, que se tornou autônomo de Madureira, mais ou menos aí na mesma época, né. Hoje é a Assembleia de Deus de Santo Amaro, ATSA, né, ATSA Brasil. Na realidade, o Ministério de Perus, ele se tornou autônomo no momento em que várias transformações estavam acontecendo na Assembleia de Deus nacionalmente, né? E que é uma coisa que eu discuto também, né? Esse processo que eu chamo de esgarçamento institucional da igreja, né? De fragmentação aí dos ministérios, né? E o Ministério de Perus está aí dentro desse processo também, né? Um processo semelhante que aconteceu aí em outros ministérios também, né? Bacana. Ó, Franci, Clay, Vito, amigos, boa noite. Que alegria poder ouvir mais uma vez o professor Maxwell. Abraços. Lenivaldo Camargo. Ah, amigo, legal. O Lenivaldo Camargo, boa noite, Silvana, estou prestigiando sua live hoje. O Lenivaldo Camargo, ele disse que o mundo é pequeno. Ele acha que ele já trabalhou com você, viu, Maxwell, em alguma escola, pois trabalhei em Perus e fui diretor de escola lá.
Olha que mundo pequeno. E Mais eu um lembro do colega nosso Lenivaldo, aqui. lembro do Lenivaldo, sim. Sério? Olha que mundo Sim, pequeno, trabalhamos gente. Que juntos lá no Jairo de legal. Almeida, foi. Que bacana. Ó, o Dalexon Sérgio, boa noite, Maxwell. Abraço daqui do Recife. Bastante gente do Recife aqui Ah, com a gente. grande, da Alexson, ele é também pesquisador das Assembleias de Deus, é Que doutor também, legal. fez uma pesquisa Prazer. sobre a Legal, Assembleia de Deus e Dalexon. análise de discurso. Um abraço aí para o Dalexon. Ai, que bom, legal, prazer. Então, Douglas André Ferreira, congreguei por 12 anos na Assembleia de Deus de Perus, aqui em Alagoas, legal. Boa noite, muito bom sempre ouvir o pastor Maxwell Fajardo, Bruno Macedo, né? Ah, legal, gente, ok. Maxwell, então esse livro aí, ele derivou-se da sua tese de doutorado. Isso. E aí, como foi essa adaptação, essa organização para você transformá-lo em livro? Demorou muito tempo? Você fez algumas alterações? E também nessa pergunta mesmo, já fala desse título tão sugestivo para o pessoal? Perfeito. Então, o livro está até aqui comigo, né? Onde a luta se travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil. Ele está agora na segunda edição. Então, ele é fruto da minha pesquisa de doutorado. A pesquisa de doutorado eu desenvolvi entre os anos de 2011 e 2015 lá na Unesp de Assis, né? E sempre no doutorado, a gente lança uma questão que a gente tenta responder com a nossa pesquisa, né? Daí que vem o nome tese, né? A gente apresenta uma tese para responder uma questão. E a questão que eu levantei é o que faz com que as Assembleias de Deus crescessem tanto quanto cresceram. As Assembleias de Deus, o último levantamento que se tem, estatístico, é de 2010, o censo de 2010, que a Assembleia de Deus tem 12 milhões de membros. O que fez com que a Assembleia de Deus chegasse a essa cifra de 12 milhões de membros em pouco mais aí de 100 anos de história. Então, fui estudar essa dinâmica de crescimento da igreja e junto com outro problema que eu apontei, né? Que é o seguinte: a igreja ela cresce ao mesmo tempo que ela é dividida em vários ministérios, né? Então qualquer assembleano sabe das vezes da dificuldade que até os próprios assembleanos têm de entender as divisões internas da Assembleia de Deus, as convenções, os ministérios, enfim, né? E às vezes para alguém que é de fora e você diz, olha, eu sou da Assembleia de Deus, e às vezes tem essa noção que a Assembleia de Deus é uma igreja fechada, única, né? E não é, ela é dividida em uma série aí de ministérios, e tanto é que eu digo que a primeira coisa que um assembleano pergunta para o outro quando conhece o outro é: qual é o seu ministério? Eu sou assembleano, qual é o seu ministério? É a senha, é a pergunta-chave no início de qualquer conversa de dois assembleanos. Porque a Assembleia de Deus ela é dividida em uma série de ministérios. Então, eu pesquisei isso, né? Há uma relação entre o crescimento e essa divisão interna da Assembleia de Deus? Por quê? É, já existiam pesquisas que se debruçaram sobre o crescimento do movimento pentecostal, mas eu queria pesquisar o que tem de específico na Assembleia de Deus. Tem outras igrejas antigas que não cresceram tanto. Então, o que há de específico na Assembleia de Deus? E daí que nasceu essa pesquisa, né? O foco inicialmente era da década de 40 até a década de 80, e aí, a Silvana perguntou para a gente a respeito do título, né? À medida que eu fui fazendo aí as pesquisas, desenvolvendo aí a, a análise aí do período que eu me propus a estudar, eu sempre tinha em mente o título da pesquisa, algo que remetesse bem a esse universo assembleiano, né? Algo que simbolizasse, um título que de fato simbolizasse, né, esse dia a dia assembleiano, tal, que fosse, que representasse essa marca, né, do que é assembleiano. E eu pensei, né, em escolher um dos hinos da harpa. Depois de pensar muito, a minha esposa me ajudou muito também na escolha desse título. Eu me lembrei do hino 212, né, onde a luta se travar. É uma melodia norte-americana, depois foi adaptada pelo Paulo Leivas Macalão, e ele é cantado em ritmo de marcha, né, o hino 212.
e, e eu acho que ele expressa muito bem essa tendência da Assembleia de Deus, né, essa paixão militante, né, da Assembleia de Deus, do evangelismo, enfim, e a marcha, o ritmo marcha, marcou por muito tempo a dinâmica assembleiana. Então, eu escolhi esse hino, né, que expressasse isso, é um hino muito conhecido aí de todos os assembleianos, e peguei justamente esta parte do coro, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. E por quê? Esse jogo de palavras, onde a luta se travar. Para falar a respeito das lutas, das tantas lutas que fizeram com que a Assembleia de Deus alcançasse a dimensão que tem hoje. Né? Tanto a luta no sentido que é colocado lá na letra do hino, mas também a luta, a questão das disputas internas que existiam na igreja, da presença na igreja no campo religioso brasileiro, as disputas que houve no campo religioso quando a igreja começou a crescer, enfim, a luta de vida dos seus membros migrantes que viajavam de uma parte para outra do país, tinham que começar a sua vida em outro lugar, e aí se tornavam assembleianos lá. Então, há uma série de lutas que configuram esse crescimento da igreja. Então, por isso, eu peguei essa parte do hino que eu creio que simboliza, ou que resume muito bem essa essência aí do assembleianismo, pelo menos na maior parte aí da sua história. Legal, isso mesmo, gente. Olha, teve uma parte da obra dele que me chamou muita atenção. Aliás, meu olho fixa sempre em obras que faz essa organização por períodos. Quem me conhece sabe que eu tenho um problema assim de organização geográfica, as coisas têm que estar bem assim para eu compreender muito. Então, quando está assim amarradinho, eu gosto muito. E aí teve uma parte que ele separou a história por 4 eras. Eu achei muito importante. Ele colocou os nomes: Vingrim, Samuel Nistron, Cícero Macalão, e era José Wellington. Claro que não foi para falar da figura deles, e sim do contexto, né, histórico ali, social. Eu acho muito, assim, muito interessante, porque os dois primeiros, as 2 eras primeiras, são de 2 missionários suecos. E as outras 2 eras de 3 pastores brasileiros. Aí eu pedi para o Maxwell para a gente conversar sobre isso, essa diferença de cada era, aqueles pontos marcantes de cada uma das eras que ele achou. E por que você quis também organizar dessa maneira essa parte da história? Muitas perguntas, né? Mas manda ver, Maxwell. Bom, então vamos lá. Bom, é uma dificuldade que a gente tem quando a gente faz um trabalho da área de história, e principalmente quando a gente vai fazer um trabalho de história que abarca um período muito grande, né? A Assembleia de Deus, ela tem mais de 100 anos. Ela começou em 1911 e são mais de 100 anos de história. E, assim, a Assembleia de Deus do início dos anos 2000 não é a mesma Assembleia de Deus da década de 20, não é a mesma Assembleia de Deus da década de 50, quer dizer, muitas coisas mudaram, a igreja tem uma dinâmica aí de mudança muito grande, muito intensa. Então, para tentar exprimir essas mudanças, a gente tem que deixar isso mais didático, né? Então, a gente trabalha com a ideia de periodização. Então, a periodização é uma forma da gente meio que tentar fatiar, né, esse período grande em períodos menores e tentar entender, olha, nesse período as coisas funcionavam assim, nesse outro período houve essa mudança, enfim. É claro que nenhuma periodização ela é perfeita, né? Eu fiz essa proposta de periodização assembleiana, tem outros autores que pesquisaram a história da Assembleia de Deus que fizeram outras periodizações, o Gideon Alencar tem uma outra proposta de periodização, Marina Correia, o próprio Dalexon, que está aí nos acompanhando lá na tese de doutorado dele, ele fez uma outra periodização. A periodização é uma escolha, né, de quem está escrevendo a história, dentro daquilo que ele quer destacar, né, para tentar mostrar como que os períodos eram diferentes, né? E como a Silvana disse, eu escolhi personagens não no sentido de dizer que a igreja dependia única e exclusivamente dessas figuras para funcionar,
né? Não é, né, usando uma linguagem dos historiadores, não é uma ideia positivista, né? Quer dizer, o grande herói, tudo dependia dele. Não, o que eu entendo é o seguinte: no início da igreja, por exemplo, de 1911 até mais ou menos 1932, né, era comum você ter entre as lideranças da igreja determinado perfil de liderança. É diferente do perfil da década de 80, por exemplo. Então, para falar desses perfis de liderança e perfis, inclusive, da própria membresia da igreja nesses diferentes tempos, eu peguei alguns personagens da história da igreja que eram personagens de destaque nesse período e falaram: olha, esse estilo de liderança reflete muito daquilo que estava acontecendo na igreja. Né? Não é dizer que ele que moldou a igreja nesse período, muito pelo contrário, eu digo que esses líderes que eu escolhi expressam muito a dinâmica que já acontecia entre o povo, a dinâmica que acontecia ali na igreja. Então essa foi a minha ideia, foi dividir a história da igreja em 4 períodos, e tentar assinalar quais eram as diferenças em cada um desses períodos. E para cada um desses períodos, a gente pegou alguns personagens aí da história da igreja para tentar simbolizar essas mudanças aí que aconteceram. Eu sei que eram várias perguntas e eu acho que eu deixei passar alguma coisa aí, mas pode ir pontuando aí. Acho que o microfone está desligado, Silvana. Gente, aqui tem um som, de vez em quando eu deixo meu microfone fechado, né? Os ruídos externos, e às vezes eu esqueço. Na era Wingren, lá de 1911 até 1932, cerca de 21 anos, como você descreveria o perfil da Assembleia de Deus, o perfil da liderança, e assim, para essa transição dessa primeira era para a era do Samuel Nistron, dá para apontar fatores de mudanças mais relevantes, mais destacadas, dessas duas lideranças suecas aí. Deu para entender, Sim, Maciel? sim, muito bem. Então, são 4 eras. Então, a primeira era eu chamei que é de Era Wingren, de 1911 até 1932, e escolhi aí como personagem para representar esse período Gunnar Wingren, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus. Esse período inicial, né, de 1911 até 1932, é o período do início ali da igreja, em que a igreja ela tem uma característica bastante expansionista, ela está se expandindo inicialmente, principalmente nas regiões norte, nordeste lá do Brasil, e é uma igreja que ainda não tinha criado uma estrutura muito grande, não tinha se institucionalizado, né, para usar um termo que a gente acaba utilizando bastante, né? Era uma igreja que ela era mais informal, né? Ela estava chegando nas diferentes cidades, nos diferentes povoados, e trazia muito desse fervor que é visto na figura do Gunnar Wingren. Então, todo mundo sabe, né? A Assembleia de Deus foi fundada por 2 missionários suecos, né? Que é o Gunnar Wingren e o Daniel Berg. No entanto, o que muita gente não sabe é que tinham 2 grupos de suecos, né, nesse período inicial da igreja. Então, eu falo que o primeiro período é a Era Wingren, né, até 32, e depois de 32 até a 46, eu falo que é a Era Nistron. Samuel Nistron foi um outro líder sueco. Porque o que acontece nesse início da igreja? O Gunnar Wingren e o Daniel Berg, eles vieram da Suécia, foram lá para os Estados Unidos, para Chicago, conheceram o pentecostalismo. Era uma época que o pentecostalismo estava explodindo assim para em diferentes lugares do mundo, e de lá eles vêm para Belém do Pará. Né? Então, os fundadores eles eram suecos que passaram pelos Estados Unidos e que depois vieram para o Brasil. Depois que eles estavam estabelecidos aqui no Brasil, que começou a igreja, enfim, Daniel Berg pediu auxílio para uma igreja pentecostal que estava estabelecida na Suécia, e essa igreja pentecostal da Suécia, a igreja Filadélfia, começou a mandar missionários suecos para darem o suporte para o Daniel Berg e para o Gunnar Wingren.
Eles começaram a chegar ainda na primeira década de existência na igreja. Então você tem dois grupos de suecos. Os missionários fundadores eram suecos que foram para os Estados Unidos e vieram para o Brasil. E depois veio uma segunda leva de missionários suecos que vieram direto da Suécia para o Brasil. Então você tem dois tipos, e aí alguém pode ver e falar, mas não era todo mundo sueco? Era, mas eles tinham uma perspectiva de igreja diferente. Então, Gunnar Wingren tinha um modelo de igreja, uma proposta de igreja muito parecida com aquilo que ele tinha visto nos Estados Unidos, no pentecostalismo nos Estados Unidos. Já o Samuel Nystrom, que se tornou o principal desses missionários suecos da segunda leva, ele já tinha uma perspectiva diferente de igreja, muito mais parecida com o pentecostalismo que ele via na Suécia. Né? Houve, inclusive, até alguns atritos dessa liderança. Um exemplo que a gente pode dar é com relação à atuação feminina. Então, o Gunnar Wingren, por exemplo, ele era muito mais favorável à ampliação da participação feminina da igreja. O Samuel Nystrom já era mais reticente com relação a isso, né? E houve até, não dá para a gente falar aqui, mas houve até o caso da Frida Wingren, que entra no meio dessa história toda. Mas, enfim, para mostrar que nesse primeiro momento, de 1911 até 1932, você tem um perfil de igreja dentro dessa proposta dos fundadores, dentro dessa proposta do Gunnar Wingren. A partir de 32, que é o período em que o Samuel Nystrom assume a direção da principal igreja do Brasil naquela época, você começa a ver uma proposta de igreja um pouco mais diferente. Né? O Samuel Nystrom é uma das lideranças que acaba refletindo já essas mudanças que vão acontecer na igreja a partir de 1932. Então, nesse primeiro momento, a igreja tentou, por meio dessa periodização, tentar assinalar essas mudanças. Então, Gunnar Wingren e Daniel Berg fundaram a igreja, mas em 32 é o ano que o Gunnar Wingren volta para a Suécia e ele já não está mais nessa direção da igreja. E a igreja já começa a ganhar também uma outra dinâmica, que é a segunda era, que é a era Nystrom, né? Muito bem. E nessa era Nystrom, o que a gente pode destacar de mais diferente, esse estilo mais sueco, não miscigenado, não misturado, melhor assim, com aquelas ideias do pentecostalismo norte-americano? Que diferença dá para destacar nessa liderança? E outra coisa, Maxwell, essa ida, essa ruptura com a liderança sueca e começa a ascensão dos pastores brasileiros. Como se deu isso? Teve lutas aí? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, bom, vamos por partes. Vamos falar primeiro aí da liderança do Samuel Nystrom, né, em 1932. Como eu falei, o Samuel Nystrom é uma das principais lideranças dessa segunda leva de suecos, né, que começam a vir para o Brasil. E o Samuel Nystrom, ele teve uma influência muito grande, tanto é que, com exceção do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que inclusive dá nome à última era lá, que eu coloco lá no livro, não é? O Samuel Nystrom foi o pastor que mais vezes dirigiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então a gente percebe a influência que ele teve no pensamento, né, da igreja nessa época. Eu apontei já uma diferença entre a liderança de Wingren e a liderança de Nystrom, que é a questão do ministério feminino. Uma outra diferença que se tem também é com relação aos seminários teológicos. Né? O Samuel Nystrom, bem como os missionários suecos, principalmente os missionários suecos dessa segunda leva, eles eram reticentes quanto à criação de seminários teológicos no Brasil. E por quê? E aí tem até uma explicação para isso, né? Na Suécia, ser pentecostal na Suécia, ou mesmo ser batista na Suécia, porque os próprios fundadores, antes de serem pentecostais, eram batistas lá na Suécia, né? Era ser um grupo religioso minoritário. Eles eram uma minoria religiosa dentro de porque lá na Suécia a religião oficial na época era o luteranismo, mais de 80% da população era luterana, a igreja luterana era a igreja oficial, né? Quer dizer, 80%, mais do que isso, era a igreja oficial ali do país. Eles eram um grupo muito pequeno, né? Uma minoria religiosa.
Então, esses suecos, eles não queriam reproduzir aqui no Brasil toda essa estrutura que eles viam lá no seu país de origem, né? A igreja luterana, com seus grandes seminários teológicos, enfim. Então, eles eram avessos a essa ideia da institucionalização teológica, da criação de grandes seminários, né? Então, uma das ideias que, por exemplo, Samuel Nistron e os missionários trouxeram para o Brasil, para a igreja, a Assembleia de Deus aqui, foi a ideia das semanas bíblicas, ou das escolas bíblicas, que existem, inclusive, em alguns ministérios, né? Eles eram favoráveis com relação à formação de obreiros, que o obreiro assembleiano, ele não ficasse num seminário estudando, né, por determinado tempo. Não, eram feitos eventos concentrados, né, eventos lá de 15 dias, por exemplo, onde eram ministrados vários estudos bíblicos, e esses obreiros deveriam participar desses eventos, que eram chamados de escolas bíblicas, e a partir dali que viria essa preparação para os obreiros. Então, isso tem muito a ver com esse modelo de liderança dessa segunda era assembleiana. Isso não quer dizer também que tudo aquilo que estava lá na primeira era foi deixado para trás, né? Essas eras, elas se complementam o tempo todo. Você tem elementos que vêm lá da era Wingre, que ainda existem até hoje, enfim, mas eu estou dizendo que é o que é predominante nesse segundo período, da década de 30 até a década de 40, é esse modelo, por exemplo, da não existência de seminários teológicos, né, que só lá na década de 50 que começaram a ser implantados, né? E uma outra coisa também que eu acho que é importante para a gente falar nesse primeiro momento, nessas duas eras, para a gente chegar na pergunta que foi feita aí sobre essa ascensão dos pastores brasileiros, né? Que é aquilo que eu estudo no livro, que é uma marca da Assembleia de Deus, né? Porque é difícil até para nós tentarmos explicar como que é o modelo de governo da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, ela tem um modelo o quê? Ela é um modelo episcopal, ela é um modelo congregacional. Então, assim, os suecos, isso vale tanto para Wingren quanto para Nistron, os suecos, de uma forma geral, eles eram favoráveis que as igrejas tivessem um modelo congregacional. O modelo congregacional é aquele modelo em que as igrejas locais, elas são livres, né? Elas escolhem os seus pastores, elas têm a autonomia delas próprias. Então, as igrejas seriam livres, né? Seriam independentes, e aí você cria uma instituição que é a convenção, de tempos em tempos, os líderes dessas igrejas livres se reúnem na convenção para debater problemas comuns ali das igrejas, mas você não teria uma igreja que teria autoridade sobre as outras. Essa era a proposta de liderança dos suecos, né? Os suecos propunham que as igrejas sejam congregacionais, por isso que eram assembleias de Deus, em várias assembleias espalhadas. Essa era a ideia dos suecos. Com o passar do tempo, né, quando a liderança brasileira, né, os obreiros aqui do próprio país começaram a ganhar força na Assembleia de Deus, começou a aparecer esse novo modelo, que é um modelo mais centralizado. Você tem uma igreja sede, você tem várias congregações ali ligadas àquela igreja sede. Então, o que aconteceu na história assembleiana? Juntou os dois modelos. Você pega o modelo inicial dos suecos de igrejas independentes. Ok, as igrejas eram todas independentes. Mas aí, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a partir do ministério de Paulo Leivas Macalão, Paulo Leivas Macalão começou a fundar várias congregações na periferia do Rio de Janeiro, né? E essas congregações passaram a estar ligadas à igreja de Madureira. Então, você tinha igrejas independentes, né, no sistema congregacional, mas algumas dessas igrejas independentes começaram a criar congregações. Então, o que aconteceu? No começo eram igrejas independentes. Com o passar do tempo, você começou a ter redes de igrejas independentes, sabe? Então, você não criou um sistema episcopal onde, assim, todas as Assembleias de Deus do Brasil estão ligadas a uma única igreja. Nunca foi assim. Mas você teve algumas igrejas que começaram a ter congregações filiadas a elas. Então, no sistema assembleiano, acabou se misturando as duas coisas. Você tem um congregacionalismo, que as igrejas são independentes, mas essas igrejas independentes, internamente, elas criaram as suas próprias redes. Então, por isso que a Assembleia de Deus é dessa forma, né? São vários ministérios independentes. Os ministérios são independentes, um ministério não responde a outro ministério, mas internamente esses ministérios são centralizados. É um sistema de governo que mistura, né, o congregacionalismo com o
episcopalismo. E como que a gente explica isso, né? Justamente nessa transição do poder dos suecos para os brasileiros. Os suecos tinham essa perspectiva mais congregacional e os pastores brasileiros já vieram com essa perspectiva mais episcopal. E aí o que se tornou a Assembleia de Deus se tornou uma fusão ou uma síntese desses dois modelos, né? Igrejas independentes, mas ao mesmo tempo que elas são independentes, elas têm as suas redes de igrejas, né, que são centralizadas. Então você tem vários ministérios assembleanos espalhados. E a gente vai entender a gênese disso justamente nessa passagem aí de poder dos suecos para os brasileiros. Os suecos foram embora por vontade própria ou foram expulsos, Maxwell, na sua concepção? Não, eu não digo que eles foram expulsos, né? Dá-se a entender, quando a gente lê os artigos dos suecos, que a proposta mesmo dos suecos, era que as igrejas fossem ganhando autonomia, até dentro dessa perspectiva de igreja congregacional, né? As igrejas deveriam ganhar a sua autonomia, enfim. Por que eu digo que eles não foram expulsos, né? Porque eles não saíram do Brasil assim de uma hora para outra, né? O poder aí dos suecos, o poder nesse sentido, a influência que eles tiveram na igreja, foi perdurando e ela foi diminuindo assim paulatinamente. Então, Samuel Nistron, por exemplo, que eu falei, mesmo em uma das ocasiões que ele foi presidente da Convenção Geral, ele presidiu a Convenção Geral depois que ele já tinha mudado do Brasil. Ele estava em Portugal. Ele veio de Portugal, inclusive, para participar de uma das convenções. Então você percebe que essa influência ela foi diminuindo, né, aos poucos. Houve alguns momentos em que a gente percebe que talvez essa influência dos suecos foi muito mais abalada. Por exemplo, 1937, né, que é justamente a época do Getúlio Vargas, né, e Getúlio Vargas tinha uma das coisas que o Getúlio Vargas trouxe, né, dentro do longo período que ele governou, foi essa, eu não digo uma perseguição, mas ele criou várias medidas, né, que não incentivavam a presença de estrangeiros, vamos dizer assim, né? E foi um momento, por exemplo, em 1937, que vários missionários suecos deixaram o Brasil, né? Quando entra-se nessa fase do governo Vargas, vários missionários que atuavam aqui, por exemplo, na região sudeste, alguns foram para a Argentina, enfim, foi uma época em que parece que essa influência sueca sofreu aí um abalo, alguns saíram, enfim, mas mesmo depois disso eles continuaram tendo a sua influência, então até a década de 50 você ainda percebe a influência dos suecos, mas pouco a pouco ela vai diminuindo, quando você chega lá na frente, década de 50, década de 60, você já tem a plena influência aí da liderança brasileira, né, dos pastores brasileiros. Bacana. Antes da gente entrar nessas outras duas eras, Mário Sérgio de Santana está conosco aqui. Parabéns, Silvana, pela entrevista e parabéns ao nobre amigo Maxwell Fajado por essa obra de excelência. Obrigada, viu, Mário? Lembrando que ele é da página Assembleias de Deus, né? Memórias das Assembleias de Deus. Se vocês não seguem, sigam lá, tá no Facebook. E também o Ivo Gomes, Maxwell, ele faz uma pergunta. Como ministro dessa denominação e pesquisador, o senhor pode comentar sobre a diferença entre uma igreja crescer espiritualmente saudável e inchar carne pura? Porque você é pastor e pesquisador, E agora, Maxwell? Muito bem, muito bem. Esse é um dos grandes desafios que eu tenho, né? Que fazer uma pesquisa sendo parte do objeto que eu pesquiso. E isso é muito difícil. Pastor. Eu não sou apenas membro da igreja, né? Quer dizer, eu atuo, né, como obreiro na denominação. E esse é um desafio que eu tenho desde o início lá da pesquisa, né? Porque
eu tento, né, adotar as duas perspectivas, né? Então, há algum momento que eu entendo a igreja no sentido bíblico do termo, né? Olho para a igreja como parte do reino de Deus, né? E aí expresso todas essas preocupações que o irmão colocou aí na sua pergunta, né? Mas no trabalho acadêmico, eu analiso a igreja como uma instituição, né? Então, no livro, por exemplo, Onde a Luta se Travar, eu não faço uma abordagem teológica, né, da igreja, uma análise histórica. Então, eu observo a igreja como uma instituição que está se desenvolvendo, está se crescendo, e o objetivo aí não é defender doutrinariamente a igreja quando eu falo como historiador. Ok? Como historiador, então, eu tento fazer esse trabalho o mais isento possível, né? Porque é sempre uma dificuldade, às vezes, quando a gente vai pesquisar algo que a gente está muito envolvido, né? De talvez alguém olhar e imaginar que a gente está ali pesquisando apenas para defender a denominação ou apenas para criticar, né? E a ideia não é essa, né? Fazer uma análise, procurar fazer uma análise honesta aí do objeto. Então, eu tenho essa perspectiva de olhar a igreja como um movimento social. E agora falando como pastor, e aí eu penso na saúde doutrinária da igreja, é outra coisa. E eu penso, né, e aí tentando fazer uma síntese das duas coisas, que as duas coisas elas caminham juntas o tempo todo. Eu penso que os caminhos que a igreja historicamente toma, muitas vezes são reflexo das escolhas que a igreja faz, inclusive até teológicas, né? Inclusive a partir das perspectivas teológicas que tem. Por exemplo, aqui a gente falou dessa distinção que tinha da ideia dos suecos e da ideia dos pastores brasileiros de como que se tinha que se organizar a igreja. Isso tem a ver com uma convicção até de fé, né, dos missionários suecos. Os missionários suecos entendiam que a igreja tinha que se organizar daquele jeito. Isso era uma convicção de fé deles. E isso acabou se refletindo nos caminhos históricos que a igreja tomou. Então, são duas formas de analisar a igreja, né? Analisar nessa perspectiva de dentro e nessa perspectiva de fora. E agora, respondendo, então, a pergunta do irmão, quando eu analiso academicamente, então eu vou falar a respeito do crescimento. Né? E aí, eu não, como análise acadêmica, não é a minha preocupação como historiador analisar se esse crescimento está sendo saudável ou não. Eu estou analisando ali o crescimento. No entanto, quando eu olho a partir de dentro, aí sim entra esse outro termo que ele falou, né? De uma igreja que incha, enfim. Bom, o que eu posso dizer para o irmão, né? Eu acho que analisar a igreja academicamente nos ajuda a tomar uma posição nessa nossa ótica interna, né, de pastor, né? A gente começa a ter uma perspectiva diferente da igreja, né? A gente começa a perceber que não é só porque está crescendo que as coisas estão indo bem, né? Então, esse crescimento pode ser explicado por vários outros fatores. Então, eu acho, bom, que essas duas perspectivas elas acabam se complementando, né? Então, acho que é importante analisar a igreja exteriormente, como isso nos ajuda para ter esse olhar interno e conseguir medir, conseguir pesar, né, aquilo que a gente acha que está sendo saudável ou não para a igreja. Não sei se eu respondi a pergunta, mas enfim, é essa síntese que a gente tenta fazer aí o tempo todo, né? Sim, legal. A Silvia Cristina desejou boa noite para gente, minha irmã de Atibaia. Tem uma outra pergunta aqui. O Reginaldo Reis, a paz do Senhor está conosco. O Vitor Lisboa diz que atrás da divisão vem as brigas. E o Franci Clay Vitor, ele pergunta, professor Maxwell, em sua opinião, qual a importância da liderança assembleiana em nossos dias, centrada em personagens mais conservadores? E qual sua relevância para o ethos pentecostal? Obrigado. Conseguiu entender a pergunta? Pode repetir para mim, por favor? Em sua opinião, qual a importância da liderança assembleiana em nossos dias, centrada em personagens mais conservadores? E qual a sua relevância para o ethos pentecostal?
Ah, muito bem. Eu diria o seguinte: a gente está falando das quatro eras assembleianas, né? E eu até no finalzinho do livro eu, eu coloco que talvez a gente esteja no momento de uma quinta era assembleiana, né? Mas aí é muito complicado para a gente fazer análise como historiador desse movimento que está tendo agora, né? Mas a gente percebe que a igreja atual já é bem diferente, inclusive daquela que eu pontuo na última era, né, assembleiana, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, de fato, como o Francis Clay apontou, de fato há uma perspectiva de liderança assembleiana que aponta nesse caminho de se autodenominar como uma liderança conservadora. E eu penso que isso é reflexo, caminho, um reflexo dos caminhos que a igreja tomou historicamente nas últimas décadas, né? Quando a gente fala de Assembleia de Deus hoje, a gente está falando de um grupo, como eu falei lá no início, que no ano de 2010, eram 12 milhões de pessoas. Então, hoje, a gente não tem os números ainda, o censo ainda não foi feito, mas esse número está muito maior. Então, quer dizer, uma coisa é você falar lá na década de 30 de um grupo que é invisível socialmente, né? O que era você dizer na década de 30 que você era assembleiano, né? Era um período em que, se você declarasse assembleiano, dependendo do contexto que você estivesse, você seria perseguido, enfim. Era algo que, socialmente falando, não apresentava relevância. Outra coisa é você falar hoje da Assembleia de Deus como um grupo que há milhões de pessoas espalhadas. Quando você se apresenta como assembleiano, você sabe que a sua voz está reverberando em milhões de assembleianos, de brasileiros que acreditam naquilo que você acredita também. Então você tem um contingente muito grande de pessoas. E à medida que o contingente de pessoas vai aumentando, a sociedade começa a perceber esse contingente de pessoas, e esse contingente de pessoas acaba influenciando nos caminhos que a sociedade, os caminhos políticos que a sociedade está tomando também. Então, eu penso o seguinte: a gente não pode analisar a Assembleia de Deus isolado daquilo que está acontecendo no país de uma forma geral. Às vezes a gente acha, a gente vai estudar a Assembleia de Deus ou vai estudar a igreja como se fosse um ente à parte da sociedade, né? Eu vou estudar a Assembleia de Deus, a sociedade está aqui, nós vamos estudar a Assembleia de Deus que está aqui, separado da sociedade. Não, a Assembleia de Deus está conectada àquilo que acontece na sociedade o tempo todo, os movimentos políticos, os movimentos sociais da nossa sociedade. Então, como explicar, por exemplo, o que o irmão Francis Clay falou, as lideranças que têm esse discurso auto-intitulado de um discurso conservador? Eu acho que isso se explica pela conjuntura que o nosso país está vivendo hoje também. A igreja reflete o tempo todo aquilo que está acontecendo no país. E, dada a dimensão que a igreja conseguiu nos últimos anos, é reflexo dela, da mesma forma que ela sofre influência da sociedade, ela também influencia a sociedade. Então, os problemas que a gente vê hoje na Assembleia de Deus não devem ser pensados apenas que é um problema que está ali só dentro da igreja. Não, relaciona-se com o que está acontecendo com a sociedade aí de uma forma geral também. Então, eu acho que o que o Francisco Vitor pergunta, eu responderia justamente dessa forma. Não é um fenômeno só assembleiano, isso se conecta àquilo que estamos vendo na sociedade de uma forma geral. Concordo, é isso mesmo. A Beatriz também está conosco, minha mãe, de Atibaia, oficial André Ribeiro, da Lexon Sérgio, ele fez alguma pergunta aqui, a gente vai deixar para mais tarde, tá? Se der tempo, gente, que tá ficando muito tarde, a gente tem duas eras aí, já vamos logo para outra era, a era Canuto, do pastor Cícero Canuto de Lima, Ministério do Belém, e o pastor Paulo Leivas Macalão Madureira. O que você destaca nessa era, Maxwell? Isso, é uma era que eu coloco aí de 1946 até 1980, né? E eu escolho dois personagens, Cícero Canuto de Lima e Paulo Leivas Macalão.
E escolho essa data aí de 1946, que é justamente quando o Cícero Canuto assume a presidência do Ministério do Belém. E ele liderou a Assembleia de Deus do Ministério do Belém de 1946 até 1980. É o período aí dessa era. Então, nesse período, é o período em que a gente já não tem mais, de uma forma tão forte, essa característica sueca das Assembleias de Deus. Os suecos, como eu falei anteriormente, eles vão ficando cada vez menos influentes, até que em determinado momento você não tem mais as lideranças suecas atuando no Brasil. Pouco a pouco elas vão deixando, né, a influência da igreja. E é o período em que as lideranças brasileiras elas se fortalecem e que se fortalece nas Assembleias de Deus essa ideia dos ministérios independentes. E é também o período em que a igreja mais cresce. E é nesse período de 1946 a 1980 que muita coisa está acontecendo no Brasil, está acontecendo as migrações, as cidades estão crescendo, é o período da urbanização e é o período que a igreja mais vai crescendo, vai se multiplicando. E eu acho que essa era, né, que eu chamo de era Canuto Macalão, é a era que eu mais chamo a atenção no livro. A maior parte do livro se dedica a esta era, porque eu acho que é onde acontece aquilo que eu uso para explicar, para destacar o crescimento da igreja. Né? Porque eu falei lá no começo que a minha preocupação era falar do crescimento da igreja e ao mesmo tempo que ela vai se quebrando, ela vai se fragmentando. E a minha tese, a minha proposta, é justamente dizer que uma coisa tem relação com outra. A igreja cresceu justamente porque ela foi se fragmentando, ela foi se quebrando. E é na era Canuto Macalão em que isso fica mais destacado. Vão surgindo novos ministérios, os ministérios vão se fortalecendo, tem disputas entre um ministério e outro, sim, e é o período em que a igreja ela vai se quebrando em vários ministérios, e isso, por mais que tenham disputas, enfim, os problemas que surgiram, isso acabou, mesmo que não foi planejado, mas acabou por contribuir com o crescimento da igreja. A Assembleia de Deus ela é uma igreja que cresce à medida que vai se fragmentando. Parece um paradoxo, né? Porque parece que a gente fala, à medida que vai se dividindo, a tendência é que a coisa acabe. No caso da Assembleia de Deus, aconteceu o contrário. À medida que ela foi se dividindo em ministérios, isso acabou contribuindo para o crescimento. E por quê? Né? Porque é o seguinte, a gente pode dizer que a gente tem uma cultura assembleiana geral, né? Todo assembleiano tem alguma coisa que todo assembleiano sabe o que é ser assembleiano, mas você tem as especificidades de cada ministério. Tem ministérios em que há um apego maior aos usos e costumes, outros não. Tem alguns ministérios que abrem mais em algum aspecto, outros abrem menos, mas no final das contas todo mundo é assembleiano. Então, à medida que a igreja foi quebrando, ela foi permitindo que fossem surgindo essas diferentes formas de ser assembleiano. Não sei se deu para entender, mas a ideia é essa. Foi nessa era que acentuou essa questão dos usos e costumes? Sim, sim. Os usos e costumes, eles ainda lá na década de 40 já começa a aparecer nas publicações da igreja essa preocupação com a questão dos usos e costumes. Os usos e costumes, eles começaram a ser destacados na história da igreja no momento em que a igreja começou a crescer nas grandes cidades. Parece que havia uma preocupação da liderança no início que à medida que a igreja começasse a crescer nas grandes cidades, ela fosse perdendo a sua identidade, ela fosse perdendo as suas características. Então começou-se a acentuar os usos e costumes como uma forma, inclusive, da igreja até manter-se nas grandes cidades. Então foi nesse período, da década de 40 até a década de 80, mais ou menos, o período em que mais se enfatizou essa questão dos usos e costumes. Eu entendo que era uma forma que a igreja encontrou para tentar se assegurar, né, enquanto crescia nesses ambientes urbanos. Então foi nesse período. Então, só para concluir essa ideia, eu entendo que essa era Canuto Macalão, 46 e 80, é esse período em que essa característica forte da Assembleia de Deus de estar dividida em tantos grupos, ela mais se fortalece. E, como consequência, é a época em que a igreja ela mais vai crescendo. Muito bem, gente. Muito bom ouvir isso. Aí, essa transição agora para
Muito bem. Eu faço um contraponto, né, entre a figura do pastor Cícero Canuto de Lima e o pastor José Wellington. E é uma das coisas também, por que eu escolhi o Cícero Canuto de Lima para simbolizar a fase, né? Tem uma curiosidade na vida do pastor Cícero Canuto de Lima que casa muito bem com a história da própria igreja. Porque o Cícero Canuto de Lima, ele era do Pará, depois ele se tornou pastor no Nordeste, se não me engano, acho que foi na Paraíba. Depois ele vem para o Rio de Janeiro, ele é co-pastor do Samuel Nistro no Rio de Janeiro, e em 1946 ele vem para São Paulo e assume o Ministério do Belém. Então a história de vida dele casa com a história da Assembleia de Deus. Começou no Belém do Pará, depois se fortaleceu no Nordeste, veio para o Rio de Janeiro, onde ele foi auxiliar de um sueco, né? Veja. E depois, em 1946, ele se torna uma forte liderança no Ministério Autônomo em Belém. Então, veja, o pastor Cícero Canuto representa muito bem essa trajetória assembleiana. Ele é um migrante que vem para a grande cidade e se torna líder da igreja. Essa era, Canuto Macalão, é essa era dos migrantes. Muitas pessoas que vieram do Nordeste para as grandes metrópoles do Sudeste, aqui se converteram. É um momento em que a igreja é formada majoritariamente por pessoas que tiveram essa experiência da migração. Já na década de 80, quando a gente entra na última fase, que eu chamo lá de era José Wellington, você já tem uma segunda geração de membros da igreja nesse ambiente metropolitano, né? Na época do pastor Cícero Canuto, eram os migrantes que vieram para cá. A partir da década de 80, você já tem o pessoal que é os filhos dos migrantes, aqueles que já nasceram assembleianos na grande cidade. E o pastor José Wellington representa bem isso. Ele é um migrante, mas ele é um migrante que vem para São Paulo e que já está melhor estabelecido, né? Ele era um comerciante, né? Tem a biografia do pastor José Wellington, que ele conta lá a história toda. Ele era um comerciante, né, antes de se tornar pastor da igreja. Então, ele representa muito bem essa membresia da igreja que já está bem estabelecida nas grandes cidades, né? E que espelha bem, né, aquilo que acontecia na membresia. Então, a partir da década de 80, a gente já tem uma tradição assembleiana que já está formada, né? A partir dos anos 80, você já tem membros da Assembleia de Deus que falar, não, meu pai já congregou aqui nessa igreja, meu pai veio do Nordeste para cá, tal, e eu já nasci aqui, já nasci na igreja. Então a igreja ela já está bem estruturada, né, nas cidades. A igreja ela já conquistou ali o seu espaço na cidade, os ministérios já cresceram, já tem várias congregações estabelecidas ali. Então é um momento de consolidação da igreja a partir dos anos 80, e a figura do pastor José Wellington, para mim, espelha muito bem isso, né? Consegue simbolizar bem esse segundo período, essa segunda geração de assembleianos nas grandes cidades. Gonçalves está dizendo que o microfone está com chiado. O meu microfone, gente, vocês estão ouvindo um chiado aí? O seu microfone está com chiado. Tá com chiado, gente? De alguns minutinhos para cá. Ah, é? Mas eu consigo te ouvir bem. Tá. Gente, é o seguinte, a gente vai para a última era do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu queria já fazer uma pergunta para essa era. Você considera, Maxwell, essa era uma era mais politizada, de membros mais de relação da igreja como instituição com a política? Ou não sei se você, essa parte eu não li. Como você aborda essa era essa quarta era com o pastor José Wellington Bezerra da Costa? Dê as características aí para o público. Ok. Eu não entro na questão política propriamente dita na pesquisa, né? Até passei por esse tema. A minha pesquisa, eu fiz a leitura dos jornais, né, da igreja, desde a década de 40, né? Principalmente da década de 40 até a década de 80. E eu me deparei muito, né, com essa questão política, o quanto as igrejas apoiaram ou não os governos que ali estavam, mas por mais que fosse instigante o tema para a pesquisa,
se eu fosse entrar nessa seara enquanto eu estava pesquisando, eu fugiria, né, dos temas que eram o objetivo da tese. Então, eu acabei não me aprofundando nessa pesquisa, na escrita a respeito desses temas. Mas, sim, de fato, nessa última era, que é da década de 80 para frente, há uma preocupação da igreja maior com o envolvimento político partidário. Até porque, principalmente lá nas primeiras eras, era muito forte essa ideia de que o cristão ele não deve se envolver com as coisas deste mundo, principalmente a questão da política. Política não é coisa para crente. Se falava isso muito lá nas primeiras décadas. Quando você chega a partir da década de 80, é aquilo que eu acabei de falar. A Assembleia de Deus já é um grupo bastante grande, que começa a ter determinado impacto aí social, e na década de 80 já começa a mudar esse discurso. Tem até algumas pesquisas que estudam isso, né, essa mudança no discurso assembleiano no final da década de 80. Até porque, né, em 1988, que é a promulgação da Constituição, o momento da redemocratização, né? Quando a Constituição começou a ser escrita lá em 1988, na realidade ela foi promulgada, né? Mas é o momento em que vários grupos da sociedade queriam influenciar, né, a escrita da Constituição. É um momento único na história do país e vários grupos sociais se mobilizaram para poder, de alguma forma, também influenciar a escrita da Constituição. E com a Assembleia de Deus não foi diferente. É nesse momento da redemocratização que parece que vai se acendendo essa preocupação da igreja em também conseguir alguma influência política nesse momento em que o Brasil está se redemocratizando. E dali para cá isso vem aumentando, inclusive marcando uma diferença fundamental da igreja nas últimas décadas com aquilo que a gente observa anteriormente. Embora, até o Mário Sérgio está lá me assistindo e vários outros pesquisadores já apontaram, já existiu em outros momentos, desde a década de 50, desde a década de 40, tentativas da igreja de ter uma influência política, de lançar candidatos. Sim, isso já existiu antes. Mas é a partir da década de 80 que isso começa a aparecer como um projeto, né, melhor organizado, um projeto mesmo da instituição, né, é a partir dessa última era, sim. Certo. Gente, eu tirei meu fone aqui, eu não sei se melhorou ou não. Vocês estão me ouvindo, não? Não, o chiado permanece. Permanece? Então não é o fone, não. Não sei o que é, gente. Mas tudo bem. Vamos então caminhar para o fim, que eu não consegui detectar aqui qual é o problema. Eu só gostaria de dizer para vocês que no link aqui da descrição da live, a gente tem o link das redes sociais do nosso convidado e temos também o link para vocês conseguirem comprar o livro dele. Então, eu vou passar para o Maxwell para ele fazer as considerações finais, tá bom? Para ele fazer as considerações finais e já falar onde o pessoal pode encontrar ele nas redes sociais, como que faz para adquirir esse livro. Fique à vontade, Maxwell. Muito bem. Bom, então, só apresentar mais uma vez o livro, se alguém tiver interesse, Onde a Luta se Travar, uma história das Assembleias de Deus no Brasil, a segunda edição, foi lançado pela editora Recriar, e ele é muito fácil de você encontrar na internet, tem várias lojas virtuais que vendem o livro, então se você colocar lá no Google, né, Onde a Luta se Travar, você vai encontrar vários lugares em que você consegue adquirir o livro, mas se você quiser adquirir diretamente comigo, basta entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, eu estou lá no Facebook, estou no Instagram também, no YouTube, só procurar lá por Maxwell Fajardo, você pode mandar lá uma mensagem, no direct, no Messenger, e vai ser um prazer poder conversar aí com vocês. Então, se alguém quiser adquirir o livro, basta aí me procurar, e vai ser um prazer aí poder conversar com vocês também. E não somente para comprar o livro, né? Não, assim, se quiser entrar em contato para bater um papo sobre a história da Assembleia de Deus, tirar alguma dúvida, eu sei que aqui a gente fala mais rápido, e aí pode ser que algum detalhe
passou batido ou ficou alguma dúvida, pode entrar em contato, a gente está disposto a conversar, porque esse assunto muito me intriga e muito me interessa, sem dúvida alguma. E eu aproveito aqui para agradecer a Silvana pelo convite e parabenizá-la mais uma vez pelo trabalho tão maravilhoso que tem sido feito aí no canal e nas redes sociais, né? O canal tem conseguido mobilizar, né, tantas pessoas que são interessadas aí pela história assembleiana, pela história do pentecostalismo, e eu parabenizo aí a irmã Silvana por esse trabalho aí que tem feito, que eu imagino que deve dar um trabalho muito grande. Com certeza, gente. Como o som tá ruim, a gente já vai correr aí para o final. Quero agradecer demais, Maxwell. Muito obrigada também para o pessoal que ficou aí com a gente. Até a próxima semana, viu, Maxwell? Terça que vem, Gedeon Alencar estará conosco. Maravilha, hein? Ele foi meu professor lá da Faculdade Batista, de pós-graduação que eu fiz na Faculdade Batista, e estará aqui conosco para falar também da história das Assembleias de Deus. Vocês não podem perder, tá? 21 horas, terça-feira que vem. Muito obrigada, desculpa pelo problema, e a gente vai resolver aqui para a próxima live. Deus abençoe, viu, Maxwell? Amém, muito obrigado. E tchau, pessoal, obrigadão por estar aqui conosco. Deus abençoe. Tchau, tchau. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.